Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ver nessa videoaula a resolução da prova do Enem, questões 170, 171 e 172. Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Essa prova é do ano de 2009, ela é formada por 180 questões, matemática e suas tecnologias, na numeração de 136 até 180. Questão número 170. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide, quadrangular, regular, com 19 cm de altura e 6 cm de aresta, de base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmides na base paralelas e uma pirâmide na base superior, espaçados de 1 cm entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 cm de aresta de base, mas mantendo o mesmo molde, quando ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela, aí vem as opções. Aqui tem um desenho da pirâmide. Resolução. O volume, né, de uma pirâmide é 1/3 da área da base multiplicado pela altura. Então o volume é 1/3, né? A área da base é um quadrado, 6 vezes 6, que é 36, vezes a altura, que é 16 centímetros. Já que aqui nós temos 19 centímetros que foram dados, né? Só que tem um intervalo aqui de 1 centímetro de cada pirâmide para o tronco. Então 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, dá 3 centímetros. Então 16 menos 3, aliás, 19 menos 3 igual a 16. Por isso que a altura da pirâmide é 16. Multiplicando tudo, dá 576 dividido por 3, que dá 192 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa pirâmide maior. Agora nós vamos retirar aqui essa pirâmide aqui do topo aqui, ó. O comprimento dela tem 1,5 centímetro. Foi dado aqui, ó, 1,5 centímetro de aresta da base. Então o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então 1/3 de 1,5 ao quadrado multiplicado pela altura. A altura é igual a 16, porque tem 4 partes, ó. 16 dividido por 4 é igual a 4. Aí nós colocamos aqui. Então aqui tem 4 centímetros, aqui 4, aqui 4, aqui 4. Então volume igual a 3. Né? Agora, para saber o volume total, basta você subtrair o 192 de 3. Né? Então, 192 menos o volume aqui dessa pirâmide aqui do topo, que é 3. 192 menos 3, 189. A resposta está na letra B. Aí você vai lá e marca a letra B. Questão número 171. Como eu falei na primeira aula, os textos são imensos, né? Então, a população brasileira sabe, pelo menos intuitivamente, que a probabilidade de acertar as 6 dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase. Mesmo assim, milhões de pessoas são atraídas por essa loteria, especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos. Até junho de 2009, cada aposta de 6 dezenas, pertencentes ao conjunto 01, 02 até 60, custava R$ 1,50. Disponível nesse site aí, o acesso de quem fez essa questão foi em 7 de julho de 2009. Aí vem a pergunta. Considero que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas 5 das 6 dezenas da Mega Sena, justamente pela dificuldade desta última. Nesse caso, é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de 6 dezenas diferentes, que não tenham 5 números em comum, do que uma única aposta com 9 dezenas, porque a probabilidade de acertar a quina no segundo caso em relação ao primeiro é aproximadamente. Aí vem as opções. Então, resolução.
Cada aposta de 6 dezenas, ele concorre com 6 quinas, porque ele pode marcar 6 números, né? Em 84 apostas, que ele falou lá no problema, de 6 dezenas, ele tem as possibilidades. 84 vezes 6, que é 504 quinas. Porque ele vai fazer 84 apostas de 6 dezenas. Então, 84 vezes 6, 504. Agora, uma aposta com 9 dezenas. Então, ele vai fazer uma combinação de 9 dezenas, tomada 5 a 5. Porque tem que ser 5 quinas. Isso é uma combinação. Então, a combinação, nós sabemos que é 9 fatorial sobre 9 menos 5 fatorial vezes 5 fatorial. Essa é a fórmula de combinação. 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parei no 5 porque eu vou cancelar com esse denominador aqui. E 9 menos 5 é igual a 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você multiplica tudo, divide, dá 126. Então, essa combinação aqui, 126 possibilidades. Agora, basta você comparar o 504, você divide por 126, que dá 4. Não é? Então, é um quarto. Não é? Aí você vai lá e marca, 4 vezes menor. Então, a chance dele de acertar um aqui no segundo caso em relação ao primeiro é 4 vezes menor. Questão número 172. Nos últimos anos, o volume de petróleo exportado pelo Brasil tem mostrado expressiva tendência de crescimento, ultrapassando as importações em 2008. Entretanto, apesar das exportações terem se mantido praticamente no mesmo patamar desde 2001, os recursos gerados com as exportações ainda são inferiores àqueles despendidos com as importações. Uma vez que o preço médio por metro cúbico do petróleo importado é superior ao do petróleo nacional. Nos primeiros 5 meses de 2009 foram gastos 2,84 bilhões de dólares com importações e gerado uma receita de 2,24 bilhões de dólares com as exportações. O preço médio por metro cúbico em maio de 2009 foi de 340 dólares para o petróleo importado e de 230 dólares para o petróleo exportado. O quadro a seguir mostra os dados consolidados de 2001 a 2008 e dos primeiros 5 meses de 2009. Como eu disse, os textos são extremamente longos. Aí ele deu o quadro, né? E aí vem a pergunta. Considere que as exportações e importações de petróleo de junho a dezembro de 2009 sejam iguais a 7/5 das importações e exportações, respectivamente, ocorridas de janeiro a maio de 2009. Nesse caso, supondo que os preços para importação e exportação não sofram alterações, qual seria o valor mais aproximado da diferença entre os recursos desprendidos com as importações e os recursos gerados com as exportações de 2009? Aí vem as opções para você marcar. Então, resolução. O valor das importações em milhões de dólares é 284 mais 7/5, né? Vezes 9 vezes 340 vezes 10 elevado à sexta. Então lá ó, 2.840 milhões. Eu transformei isso aqui de bilhões para milhões, né? Correto? E 340 é o preço do petróleo, né, para importação. E aqui 230 dólares para exportação. E 5/7 foi o que foi dado lá no problema, ok? É só voltar a tela aí, ou então você voltar o filminho aí que você vai ver 7/5. Então tá, enunciado tá aqui, ó. Recortei o pedaço dele e coloquei aqui, 7/5. Aí você faz esses cálculos, né? Você vai ter aqui a importação e aqui a exportação, né? Isso em milhões de dólares. De bilhões eu passei para milhões. Por isso que é 10 elevado à sexta. Aí eu fiz a subtração da importação menos a exportação. São 71.124. Aliás, 7.124 menos 5.782 dá 1.342 milhões de dólares. Você transforma isso em bilhões, é só andar com a vírgula 3 vezes para a esquerda. 1, 2, 3. Fica aproximadamente 1,34 bilhão de dólares. Aí você volta lá e marca, está na letra
C. Na próxima videoaula nós vamos resolver as questões 173, 174 e 175. Até a próxima.